Fala investidor, Selic, a taxa de juros da economia do Brasil, a 5,5% pela primeira vez na história do nosso país. E agora, né? Certeza, seu investimento está rendendo pouco, está incomodando. A mim também, claro que tá. É a primeira vez que a gente vê os juros tão baixos. Pior ainda, vai cair mais, muito provavelmente. E aí, o que fazer? Quem ganha, quem perde? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. E claro, no finalzinho, a cereja do bolo, vou comentar sobre cada uma das classes de ativos para você ter uma ideia do que ganha, o que perde e o que fazer. Fique comigo até o final. Fala pessoal, aqui é o Daniel Guedini do Caminho para a Riqueza. Então eu vou começar explicando o que é a Selic. Nada mais é do que a taxa básica de juros ou a taxa de referência da economia, de uma economia qualquer. A gente está falando do Brasil, tá? Então o Banco Central foi lá e falou, agora é 5,5%. O que ela impacta? Absolutamente tudo na sua vida. Quer ver? Se você quer comprar um apartamento, a taxa de juros, de financiamento que você vai pagar ao banco vai ser mais baixa, porque a Selic caiu. Imagina uma empresa que toma dinheiro emprestado para financiar projeto. Vai captar mais barato, ela vai ter mais lucro, tá? Por outro lado, imagina o dinheiro que você guarda no banco e o banco vai te remunerar, vai te pagar por isso, o que você quer, investir dinheiro, vai render menos. Então, quando a Selic aumenta ou cai, tudo muda em relação desde os financiamentos até o lucro das empresas e principalmente a rentabilidade de tudo quanto for classe de ativo financeiro. Bom, acontece que até o final de 2016, é agora, esse vídeo está sendo gravado em 2019, então recentemente conseguiu o famoso 1% de retorno sobre os ativos financeiros por mês. Era tranquilo, não precisava muito. Hoje, com a Selic, a taxa de juros a 5,5%, veja, você precisa mais do que 200% do CDI, para conseguir esse 1%. E qualquer investidor com um pouquinho mais de experiência sabe que isso só com ativo de muito risco. Resumo da história. O brasileiro, até então, ele era, eu digo que ele não era investidor, ele era poupador. O que é o poupador? Eu vou falar a linguagem que o investidor, a maioria utilizava. Coloca aí, Daniel, meu dinheiro num negócio aí que eu consigo sacar rápido e que não tem muito risco. Tá, o quão rápido? Não tem um negócio que no dia tá na conta? Uma semana no máximo? Era desse jeito. Então veja, isso não é investir, isso é poupar, é guardar lá, rende o que der. Antes, fazendo isso, você conseguiu 1%. Hoje, fazendo isso, você não consegue nem meio. Vou falar que você consegue 0,4%. E isso que eu não estou nem considerando imposto de renda e inflação. Bom, então daqui para frente, o brasileiro vai ter que fazer igual fazem os investidores nas economias mais desenvolvidas, que é virar investidor. Quanto que eu preciso de reserva de emergência? Aí é no tal negócio de curto prazo sem risco. O resto você vai alongar prazo ou correr mais risco para obter mais retorno. Tá bom, Daniel, mas finalmente qual é o impacto disso? Então fica com essa. Primeiro, tem que haver uma mudança de paradigma. De agora em diante, nós não somos mais poupadores. Coloca aí no negócio líquido e certo. Tudo bem, se você fizer isso, você vai corrigir pela inflação, não vai ganhar nada. Então olha só, colocando isso em números, com aquele 1% ao mês, o investidor ele conseguia dobrar o capital. Você colocou 10 mil reais, você tirava 20 mil reais em 70 meses, ou seja, 5 anos e 10 meses. Dobrava o capital em 5 anos e 10 meses, com a taxa de juros de 1% ao mês. Hoje, com a Selic a 5,5%, você precisa de 155 meses, ou seja, 12 anos e 11 meses. Isso significa 2,2 vezes mais tempo para ter o mesmo resultado. O que vai implicar na sua vida? Você vai ter que ou correr mais risco,
ou abrir mão de liquidez, e no risco você tem duas opções: o risco de calote, chamado default, ou o risco de mercado, chamado volatilidade, que é a oscilação. Resumindo, alongar o prazo dos investimentos e ou correr mais risco, não tem outra saída. Se não, é contentar com muito pouco. Então, continuando, quem perde com toda essa história? O chamado poupador. Aquele cara que quer investir para curto prazo e sem risco. Basicamente, investimentos pós-fixados de curto prazo. Quem é que ganha? As empresas e o investidor. Aquele investidor que separa a reserva de emergência e a longo prazo e toma mais risco com uma fração do seu dinheiro. Então, juro baixo não é todo mundo que perde, muito pelo contrário, tem muita gente que também ganha. É uma questão de saber utilizar isso a seu benefício. Então, finalmente, conforme prometido, a cereja do bolo. Eu vou comentar sobre cada ativo, né? Quem ganha e quem perde. Eu disse que quem perde são os poupadores. E os poupadores, tradicionalmente, investem onde? Poupança. A poupança, por definição, ela paga 70% do CDI. Isso não vai corrigir nem mesmo a inflação. Fundos DI, a mesma coisa. Um fundo DI hoje também não paga 100% do CDI. Vai pagar alguma coisa ali entre 90% e 95% do CDI. Quando tirar imposto de renda e inflação, ele no máximo corrige a inflação, rende no máximo um pouquinho, talvez nada. Também perde. Tesouro Selic, idem, ele nada mais é do que 100% da Selic. E finalmente, os títulos de renda fixa pós-fixados, os mais tradicionais, CDBs, LCIs e LCAs. Então, tudo que é pós-fixado é percentual do CDI. Se a taxa de juros cai, esse papel vai render menos, esses títulos perdem. Por conta disso, você não vai investir nada em renda fixa pós-fixada? Errado. Vai. A sua reserva de emergência, aquele dinheiro para qualquer problema, para qualquer emergência, tem que ser líquida e pós-fixada, mas só e somente só. O resto, o que você vai fazer? Trazer para os investimentos que ganham. O principal deles são as ações. Porque conforme eu comentei no início desse vídeo, veja só, se uma empresa ela capta mais barato, ela pode investir nos projetos com custo menor, e se ela não quiser expandir, ela tem dívida, grandes empresas têm dívida, o custo da dívida vai ficar mais barato. Pagando menos para a dívida, para onde vai essa diferença? Para o lucro da empresa. Então, a classe de ativo que mais se beneficia com os juros baixos, sem dúvida nenhuma, são as ações. Então, daqui para frente, é natural, eu acho saudável que todo brasileiro tenha. Pode ser uma fração pequenininha, 5% do capital, e você começa pequeno e vai aumentando 10, 15, 20, 30, até uma fração que você se sinta confortável. Porque sim, as ações oscilam e oscilam muito, ganha, perde, então você tem que conhecer, tem que estar preparado antes de investir. Aproveitando, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para um e-book que, nossa, eu mesmo preparei para você que está começando com investimentos em ações. Fundos multimercados. Os fundos multimercados também ganham, até porque uma fração do capital desses fundos costuma estar em ações. Tá? Então, ativos de mais risco naturalmente entregam mais retorno. No momento de expansão de juro baixo da economia, esses fundos tendem a performar. Uma outra classe que se beneficia bastante dos juros baixos são os fundos imobiliários, pela mesma razão que as ações. Veja só, juro baixo, financiamento mais barato, imóvel, né? A demanda pelo imóvel aumenta. A demanda pelo imóvel aumentando, o preço valoriza. O que você acha que vai acontecer com os fundos imobiliários? Obviamente, eles vão valorizar. Melhor ainda, o aluguel, quando os juros caem, você paga menos aluguel?
Duvido, não paga. Você continua pagando a mesma coisa. Então o rendimento desses fundos imobiliários não cai, o valor valoriza. Tá? Então é uma classe que também se beneficia bastante. E, inclusive tem um card aqui que vai aparecer na sua tela. Se você clicar nele, você vai conhecer um pouco mais sobre esses ativos, os fundos imobiliários. E finalmente, vamos terminar falando de renda fixa. Não dá para imaginar um investidor que não tenha lá uma fração, e talvez uma fração bem relevante, vamos dizer 50% da carteira em renda fixa. Bom, quem conhece um pouquinho desse mercado sabe que a renda fixa pós-fixada, quando o juro cai, ela vai pagar menos. Por outro lado, a pré-fixada, imagina que você estabeleceu a sua taxa de juros aqui em 10%. E agora a Selic está em 5,5%. Esse papel, se você quiser vender antes, ele vai valorizar. Claro, quem não quer 10%, que é o dobro quase que a Selic, né? Se você tentar buscar esse título hoje, não vai encontrar. Então quem tem esse papel vai ganhar. E o mesmo acontece com aqueles papéis, aqueles títulos IPCA+. Então esses títulos também valorizam. Bom, Daniel, isso é para quem tem. E para quem ainda não tem? Nesse caso, não dá para fazer uma carteira só tomando risco, então você vai utilizar esses mesmos títulos com um prazo mais curto, pensando em levar ao vencimento. Por quê? Se no meio do caminho os juros voltarem a subir, poxa, vou perder dinheiro? Não, você leva até vencimento e não tem nem ganho, nem perda, diferente daquela taxa pré-acordada quando do investimento. Essa era a mensagem, eu espero tê-lo ajudado. Então, resumindo, ou corre mais risco ou a longo prazo dos investimentos, ou vai ter que contentar com muito, muito, muito pouco. E cuidado, poupança vai perder para a inflação, Tesouro Selic vai empatar, CDB de banco pode até perder para a inflação ou empatar também. Esse é o novo cenário e você vai ter que se acostumar com isso, porque provavelmente isso vai se alongar por longos 2, 3, 4, talvez 5 anos pela frente. Então, se você estiver investindo nos grandes bancos, é hora de pesquisar algo melhor e buscar por uma corretora, uma assessoria de investimentos. Eu espero tê-lo ajudado e se gostou do vídeo, dê um like, compartilhe com os seus colegas, seus parentes, com todo mundo que você conhece, porque se eu te ajudei, você vai estar ajudando eles e nos ajudando a saber se o conteúdo está legal, está te ajudando, e a gente vai continuar produzindo conteúdos como esse para te ajudar ainda mais. Lembre-se, o caminho para a riqueza é você quem faz. Até o próximo passo para a prosperidade.